sua Bíblia aí, vamos abrir comigo, né? Êxodo 24, verso 12. Vamos lá? Para procurar aqui a Bíblia, só um minuto. Êxodo 24, 12. Êxodo 24, 12. Está escrito assim na palavra de Deus. Lá, 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que te tenho escrito para os ensinares, ok? Que te tenho escrito para os ensinares. Hoje aqui nós estaremos falando sobre o propósito da entrega da lei. A aliança já tinha sido firmada, já tinha sido confirmada. Moisés havia descido do monte com os anciãos, com Arão, Nadab e Abiú, mas agora Deus dá uma ordem para que ele volte ao cume do monte. É aí que vai acontecer a entrega externa. Primeiramente você tinha uma oralidade, Deus falando, mas agora ele vai dar algo escrito. E eu já falei aqui sobre o poder do que está escrito. Você tem três expressões aí. Você tem tábuas de pedra, lei e os mandamentos. Nós vamos já falar disso. Mas observem bem que Moisés havia descido, está na planície, Deus diz para ele retornar ao cume do monte, agora ele sozinho. E como a aliança já tinha sido firmada, se precisaria de algo externo para que servisse de testemunho. Então, por que Deus daria algo externo para Moisés, para o povo? É muito importante. Você tem aí as tábuas da lei. Então, Deus daria a partir de agora essas tábuas, as tábuas da lei, para que elas ficassem com o povo. E é muito importante agora os irmãos atentarem para uma coisa. Essa exterioridade da lei, Moisés tem em suas mãos as tábuas e mostrar para o povo, elas iriam servir de testemunho. Mas havia o primeiro propósito da entrega da lei. Sabe qual era? Criar comunhão com Deus, estreitar mais a aliança, a comunhão, a intimidade que eles haviam firmado com o Senhor. Então, a exterioridade da lei ia servir para isso, para que cada um tivesse a certeza, a vista a tábua, os mandamentos de Deus, visíveis nas tábuas de pedra. Então, Deus entregou primeiramente essas tábuas para que criasse ou estreitasse mais e mais a comunhão com Ele. O povo, através da palavra, passasse a ter comunhão. É o primeiro objetivo da entrega da lei, criar ou estreitar comunhão com Deus. Por que você lê a Bíblia? Por que você medita? Você sabe que ela é a palavra de Deus, mas você não lê Bíblia como se lê um horóscopo. Você não lê Bíblia como se lê um jornal da manhã. Você não lê Bíblia como se lê um romance, uma revista. Não. Quando você pega as poesias, por exemplo, você pegar as obras de Shakespeare, as obras de Rubem Alves, se você pegar qualquer obra humana, ela vai ter a sua importância, mas é só para essa vida aqui e nada mais. Agora, quem pega a lei de Deus, olha o que o salmista diz no verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizeres prosperarás. A lei do Senhor, ela vai trazer deleite espiritual, vai trazer uma vida frutificante, uma vida bela, uma vida vitalizada. Então é diferente. Você não lê nenhuma obra
quer seja de cunho filosófico, de cunho teológico, de cunho histórico, de poesia, você nunca vai ler dizendo assim, como está lá em Romanos 15, verso 4, que pela consolação das Escrituras alcanceis a esperança. Não existe. Não existe. Se tu queres alegria, se tu queres esperança e queres estreitar mais a tua comunhão com Deus, está aqui a palavra de Deus. Tá certo? Então, o primeiro propósito da entrega da lei era para estreitar mais a comunhão. Não é aquele negócio de horóscopo, não é aquele negócio de livro da sorte. Eu vou abrir aqui e ver onde é que Deus fala comigo. Lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, qualquer parte que você pegar, ela é inspirada. Ela tem o seu contexto histórico, tem o seu Sitzliben, tem o seu momento para cada época, para cada período. Tem aquilo que é local e tem aquilo que é universal. É por isso que você não pode estar dizendo, eu abri bem aqui. Não, tem pessoas que fazem isso. Mas o correto é ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, porque toda ela é inspirada e toda ela é palavra de Deus. Amém? Então, quando alguém me diz assim, pastor Zéu, me fale sobre o tema. O irmão me perguntou uma vez, pastor, a igreja pediu para o senhor falar num tema. Não é tolher a liberdade do Espírito para que o senhor se entregue e deixar o Espírito Santo falar? Não. Tudo que tem na Bíblia é do Espírito Santo. Então, quando alguém diz, me fala sobre esse assunto, eu vou falar porque está na Bíblia e é do Espírito Santo de Deus. Ele não está tolhendo. Me fale sobre o amor, pastor Zé. Está na Bíblia. Eu vou falar sobre o amor porque está na Bíblia. Me fale sobre o perdão. Está na Bíblia. Me fale sobre a vida eterna. Está na Bíblia. Me fale sobre o pecado. Está na Bíblia. Me fale sobre a iniquidade. Está na Bíblia. Então, tudo está na Bíblia. Mas aqui, ele vai entregar, a gente lê três coisas. A gente lê as tábuas da lei, a gente lê as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos. No hebraico você tem isso, né? Muito interessante. Et luhot ha'aven. Aqui é um segol. Nós temos aí as duas consoantes que é seguida desse segol. E então você tem isso aqui, muito interessante isso. Está aí, et luhot ha'aven. O que quer dizer isso? Aqui você tem as tábuas de pedra. Even é pedra. E quando você pega essa expressão aqui, luhot, que está no plural, tábuas, você tem ela aí no singular, luar, quer dizer uma placa, quer dizer uma prancha. Olha a expressão even, pedra, pode significar uma chapa, uma placa, uma prancha ou uma tábua. Então, quando você pega um dicionário para traduzir essa expressão even, pedra, aí você pega essa expressão que está aí, luhot, tábuas, você poderia colocar uma prancha, você poderia colocar uma tábua, você poderia colocar uma placa e até a palavra pedra, ok? E era muito comum lá naquela região do Oriente, que é uma região mais comum para a pedra. Então, Deus mandou pegar essa pedra. E aí você observa que é ali que Deus vai escrever a sua palavra. Então você tem essa expressão que aparece aí no texto. Em seguida, você tem a outra expressão, verhatorá, verhamitzvah. Verhatorá, verhamitzvah. Você tem aí um vav conectivo, que ele está dizendo o seguinte, e a Torá e a lei. Aí você tem duas palavras, Torá e a palavra lei. Qual é a diferença, pastor Zé, entre Torá e lei? Primeiramente, a Torá não é uma maldição, a Torá é a lei do Senhor, a Torá é a palavra do Senhor. E essa Torá, como é a palavra do Senhor, ela serve para a instrução, ela serve para o ensino, ela é a palavra de Deus. Então, a Torá quer dizer lei, quer dizer instrução. A Torá, queridos, é um conjunto de ensinos proféticos. Está vendo aí agora? A Torá é um conjunto de ensino
profético ou de ensinos proféticos. Se você pega as divisões que nós fazemos na Bíblia hebraica, não tem. Essa divisão ela é feita por nós, pelos homens que compuseram as Bíblias, fizeram a tradução. Por exemplo, Torá, Gênesis a Deuteronômio, né? Você tem Bereshit, Shemot, você tem Vaikra, você tem Bamidbar, você tem Devarim, os 5 livros do Pentateuco. Na Septuaginta, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ok? Você tem, mas o correto é no hebraico, né? Bereshit, princípio, no princípio. Shemot, nome. Vaikra, santidade. Bamidbar, no deserto. Devarim, palavras, repetições da lei. Ou seja, todo o Pentateuco é Torá. E a Torá é um ensino profético. A Tanakh, ou a Tanakh, como alguns falam, é a Bíblia hebraica, que envolve todo o Velho Testamento. Os judeus não querem, não aceitam o Novo Testamento, né? Mas você tem aí a Torá, e você tem dentro dessa estrutura hebraica a divisão que foi feita por Jesus Cristo em Lucas 24. A lei, os profetas e os salmos. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, os ensinos proféticos. Né? Torá, as leis proféticas. Então, lei. Aí você tem os salmos. Então, você tem os escritos, que na verdade compõem toda a Bíblia hebraica. Torá, Neviim, Ketuvim. A lei, os profetas e os salmos. Essa é a divisão da Bíblia hebraica. Ok? Cada judeu, quando pegava a Torá, eles diziam que a Torá é o alicerce dos demais livros da Bíblia. Ou seja, todo o restante do Velho Testamento tem um alicerce. Ou seja, a base do alicerce são os 5 livros proféticos com ensinos proféticos, que é a Torá. Então, os demais, por exemplo, o Ketuvim, Neviim, estão estruturados na Torá. Se vocês observarem, se o Velho Testamento começa com o Pentateuco, que é o alicerce, o Novo Testamento começa com o alicerce, que são os 4 evangelhos. Deu para entender? Então alguém diz assim: eita, como eu queria uma palavra profética hoje. Lê a tua Bíblia. Lê a tua Bíblia. Eita, como eu queria que Deus falasse comigo hoje. Está aqui a instrução. Está aqui a instrução. Em uma coisa, em muitas coisas eles estão certas, mas em uma coisa, os reformados estão certos. A maior profecia é essa daqui. Deus pode usar alguém com profecias esporádicas? Pode. Em um ciclo de oração, em um culto. Deus pode usar uma irmã, pode usar um irmão. Mas não é o método de Deus hoje. O método de Deus não é mais hoje. Não é mais isso hoje. Meu Deus do céu. Mas os crentes teimam em querer esse método antigo. Aí vão para a casa da Chica, vão para a casa da irmã Delva, vão atrás de um profeta, profetiza. Meu Deus do céu, não tem mais isso, gente. A Bíblia diz lá em Hebreus primeiro, antigamente, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos fala pelo Filho, que é o verbum, é o logos, é a palavra. Nem sonho, nem revelação é o método de Deus hoje. Deus pode me dar uma revelação por um sonho para algum propósito? Pode, mas não é o método dele mais hoje. O método dele é isso aqui. Por que o povo é teimoso? É por isso que tem muito engano, tem muito impostor, tem muito... pastor, mas eu fiquei impactado que eu fui no culto fulano de tal, revelou o nome do meu CPF. Isso é espírito de adivinhação. É espírito de adivinhação. Eu fui lá, o irmão revelou a placa do meu carro. Espírito de adivinhação. Toda profecia que é dada é para o bem do corpo, não é para o individualismo. O corpo é a igreja. Mas o povo teima em não querer entender a palavra de Deus. Então, Torá são os ensinos proféticos. A Torá são as instruções. E você tem o mitzvah, mandamentos. Mitzvah, está aí, mitzvah, que tem
ver a mitzvah e os mandamentos, aqui é o código da sabedoria. A gente só pega mandamento como se fosse regra, mas não é isso não. É o código da sabedoria de Deus. Quer viver bem? Quer ter sabedoria na vida? Então, pegue os mandamentos. Deu para entender agora? Quem escutava ou quem lê as profecias bíblicas tem sucesso. Os mandamentos, o mitzvah, código da sabedoria, isso é interessante, irmãos. Esse mitzvah aí é o mandamento de Deus. E quando vem de Deus tem sabedoria. Deus, quando estava dando aqueles mandamentos, era um código de sabedoria. Tu quer viver bem? Olha o que Deus está dizendo. Tu queres viver bem? Obedeça o que eu estou te dizendo. Não era apenas uma questão de regra. Aí você tem o segundo propósito da Torá: instrução, sabedoria. E o terceiro e último propósito da entrega da lei está aí no texto. Olha aí, o 24. Então disse o Senhor, verso 12: então disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte, fica lá e dar-te as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos. Ou seja, tudo aqui se resolve nas tábuas da lei, também chamada de tábuas da aliança ou tábuas do testemunho. Agora ele diz assim, ó: que te tenho escrito para te ensinares. Isso aqui é interessante. Ele diz que te tenho escrito para te ensinares, porque aqui você tem um infinitivo. No hebraico nós temos dois infinitivos, ok? Nós temos o infinitivo construto e o infinitivo absoluto. Não vou entrar nos detalhes aqui. Nós temos o impessoal, né? E nós temos o construto. Então, matar, por exemplo, estudar, é um infinitivo impessoal, né? Então nós temos o construto. Mas aqui, esse verbo para te ensinares, olha aí, ó, que te tenho escrito para te ensinares, aqui está o terceiro propósito da lei. O propósito da lei não era salvar, o propósito da lei não era perdoar pecado, o propósito da lei era ensinar. Olha aí, para te ensinar. Para te ensinar. Tá? Estão vendo aí? Para te ensinar. O terceiro propósito da lei não era salvar. Quem salva é a fé em Deus, em Cristo Jesus. A Torá era um código de sabedoria. A Torá, Israel já tinha sido salvo lá no poder do Egito, entrar em aliança. Agora Deus vai dar a lei depois que eles estão salvos, para orientá-los, para guiá-los, para ter uma vida com sabedoria, para ter uma vida com prudência, para ter um viver diferente. Então ele deu a Torá deu a lei, deu os mandamentos. Primeiro, para estreitar a comunhão. Segundo, ele deu a lei, os mandamentos, para que eles tivessem um viver sábio, um viver naquilo que é profético. Isso traria saúde para eles e para ensinar. O tronco aqui está aqui no rifio. O que é o rifio, pastor? Nós temos o causativo, que é rifio e rofal. Na voz ativa e na voz reflexiva, né? Na voz reflexiva, né? É isso mais ou menos. Então você tem o rifio. O rifio aqui é o causativo. O que é o causativo? É uma terceira pessoa que está causando isso. Ou seja, Deus estava dizendo: sou eu que estou dando esse mandamento. Ele era a causa desse mandamento. Olha aí o que o texto diz assim, ó: eu te tenho escrito. Eu te tenho escrito. Aqui é causativo. A causa de tudo isso aqui era Deus. Era Deus. Deus diz: eu te tenho escrito, eu vou te dar. Eu vou te dar. E aí vem o mais interessante, quando ele diz: eu te tenho escrito, eu vou te dar os meus mandamentos. Então aqui estava mostrando que não era obra de homens, não era invenção de Moisés, não vinha da sabedoria do Egito, não vinha da mente dele. Quem estava dando era Deus. Era Deus. Deus estava dizendo: eu estou te dando para ensinares, ou seja, para ensinar o povo. Então, a terceira pessoa que causa tudo isso aqui é Deus. Deus estava causando. Então ele diz: eu estou te dando isso para ensinar. E esse verbo ensinar
Yará, que está aí, é interessante que é lançar, é atirar, é jogar. Isso no cal. No refil, está dizendo o seguinte, ó, é para te ensinar. Ou seja, Deus joga, que coisa linda, meus irmãos. Deus joga diante de nós a prancha dele para tu surfar. Tu quer surfar bem? Surfar, né? Surfar, né? Tu queres surfar bem? Deus está te dando a prancha. Ei, mocidade, pastor Zé, eu sou jovem, eu quero surfar. Então está aí a prancha de Deus, é a Bíblia dele. Ah, eu quero os mandamentos. Está aí nas tábuas de pedra. Está aqui, ó, no livro sagrado. Então Deus está dizendo, eu estou jogando diante de vocês, Yará. Eu estou jogando, eu estou atirando. Olha como é linda essa aqui no hebraico. Eu estou derramando. Eu estou derramando. Deuteronômio 32. Goteja a tua palavra. Olha aí. Lá pelo verso 2. Deus estava dizendo, eu estou derramando, eu estou jogando. Eu estou derramando. Irmão, ao tanto 66 livros derramados. Aí tu ainda anda atrás de uma profecia da casa da irmã Madalena. 66 ensinos proféticos. E ainda tu fica dizendo, eu não sei porque que Deus não fala comigo. Aí pronto, não sei mais de nada. 66 livros. Eu estou esperando ouvir a voz de Deus. E aí, onde é? Porque ele já derramou tudinho. Ele já derramou. Ele já jogou diante de ti. Derramou. Né? É por isso que eu acho bonita aquela música do Salomão do reggae, né? Salomão do reggae. Eu embarquei nessa viagem. É lindo isso aí. Eu embarquei nessa viagem. Eu gosto dessa letra dele. Né? O Léo cantava muito comigo essa música. E aí eu embarquei nessa viagem. Aí ele fala, aí se tu quer ver coisa tremenda, vai para a Bíblia. Tu vê um homem com um cajado abrindo o mar vermelho. É coisa tremenda. Então, aqui Deus jogou e tá aí. Jogou e tá aí. Pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Está lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Não ouvir a palavra de Deus. O que tu quer mais? Pastor, eu fico assim pensando. Eu queria assim que Deus falasse uma coisa assim com impacto no meu coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, é eficaz.